Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Vinícius Parisi e esse é o podcast Mostra para o Síndico, gravado do nosso estúdio aqui em Santos. E no programa de hoje conversaremos com o médico homeopata Dr. Roberto Debski e com a convidada especial Priscila Oliveira, nossa comentarista. Dr. Roberto Debski é médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, psicólogo, formado pela Universidade Católica de Santos. O currículo dele é muito vasto, eu estava conversando com ele aqui no começo, não é para eu ler tudo. E, entre outras formações, ele também é constelador familiar, faz muita constelação familiar. E a Priscila é síndica profissional desde 2016, formada no curso superior de administração pela Unimonte, corretora de seguros e professora no curso de síndico profissional do Sindicato dos Condomínios do Litoral Paulista, do SICOM, na matéria seguro condominial. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem participar pelo programa, pelo Mostra para o Síndico. No programa de hoje, iremos debater acerca das doenças que podem ser geradas pelo relacionamento nocivo adotado por alguns nos assuntos que envolvem a área condominial. Quem vive em condomínio certamente já enfrentou algum tipo de problema, seja o barulho produzido pelo vizinho, o carro mal estacionado na garagem, o porteiro que não abre a porta, etc. Tais situações geram muita irritabilidade, estresse e, com isso, algumas doenças podem aparecer. Eu vou começar o programa perguntando para o Dr. Roberto Debski se é verdade que as relações nocivas deixam as pessoas doentes. Bom, primeiro, Vinícius, obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui. Prazer conhecer aqui a Priscila também, né? E acho que você está prestando um serviço muito importante para as pessoas, né? Porque quando a gente fala, né, você falou do meu currículo, que eu sou médico, psicólogo e constelador. O que é constelação, dentre tudo? É a ciência dos relacionamentos. E quando a gente fala de uma vida num condomínio, num prédio, a gente está falando do quê entre as pessoas? O relacionamento entre as pessoas, né? Sim. E quando os relacionamentos vão bem, tudo flui, é tudo tranquilo. Mas quando tem problema, a gente pode realmente adoecer também. Então, dependendo do nível de estresse, das questões que são trazidas, das dificuldades ou das facilidades, tudo isso vai impactar realmente na vida das pessoas. E quando você vive uma relação conflituosa, né, você vai consigo mesmo, você vai trazer isso para todas as suas relações, às vezes para o casamento, para a relação com os pais e filhos, para as suas amizades. E quando você vive num lugar que tem muita gente, em que você tem que se relacionar com as pessoas e tem algumas regras que precisam acontecer e nem todo mundo está disposto a isso, sim, a gente pode adoecer. Entendi. É muita gente diferente, muita cultura diferente, muita educação diferente. Como conciliar tudo isso dentro de um condomínio com tantas divergências e com tantas diferenças? Então, eu diria que muitas coisas são necessárias para conseguir chegar nesse, vamos dizer assim, nesse equilíbrio das relações entre as pessoas, entre famílias diferentes, pessoas que têm valores, que têm crenças, que têm atitudes diferentes. Então tem que começar pelo respeito, né? Toda relação, ela tem que ter um equilíbrio de troca. Quando a gente fala de relação entre pessoas num condomínio, são vizinhos, são pessoas que às vezes são amigos, tem pessoas que nem gostam uma das outras, mas são relações que a gente fala que são relações equivalentes, né? Não tem uma pessoa maior e outra menor, como por exemplo uma relação pais e filhos, é uma outra dinâmica de relação. Uma relação entre condôminos, entre vizinhos, você tem que ter minimamente esse respeito ao outro. E, assim, saber que o outro pode ter comportamentos e valores diferentes que os seus e que você tem que fazer o que é importante para que essa relação dê certo. Então, respeitar o espaço, respeitar as normas do condomínio que existem para isso. São leis, né? Existem leis que falam assim, você não pode fazer barulho após as 22. Não, mas eu gosto de escutar música alta meia-noite. Ok, você pode gostar. Mas será que o seu vizinho gosta? E se ele fizer uma coisa que você não gosta? Então, assim, é olhar para o outro, vendo quais são os direitos e os deveres do outro e o seu. Então, aprender a viver em comunidade. É a mesma coisa que você vive numa cidade. Você tem que respeitar as regras, não? Eu quero fazer do meu jeito, mas o meu jeito é bom para mim. Sim. E o teu jeito é bom para você. E se o nosso jeito for incompatível, a gente tem que achar um caminho de equilíbrio, um meio termo, para que essa relação seja, no mínimo, respeitosa. Eu não preciso gostar ou ser amigo de todo mundo, mas respeitar o outro e ser respeitado, né, isso é fundamental. E o que a gente vê muitas vezes nos condomínios? Nas reuniões de condomínio, então, assim, eu vou te confessar, você já não foi vou. Alguma, eu fui em uma ou outra. Mas eu falo, mas é uma coisa tão improdutiva, muitas vezes, que você fica assim, poxa, mas eu vou lá para ficar assistindo as pessoas brigarem, porque as pessoas muitas vezes trazem suas frustrações ali para a reunião.
Sim. E aí elas querem descontar uma coisa que elas nem sabem que elas estão descontando, talvez de alguma, sei lá, chateação, alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, elas descontam ali, porque é ali que elas moram, ali que tem os seus vizinhos. Então a pessoa precisa aprender a se autoconhecer, se conhecer mais, para que ela não traga isso para as suas relações, essa dificuldade. Porque muitas vezes eu falo, não, Priscila é assim, não, você, o Vinícius tem isso. Eu estou falando muitas vezes de mim. E eu nem sei que eu estou falando de mim. Isso chama-se na psicologia projeção. Eu estou projetando algumas características no outro. E com certeza isso vai dar problema. Entendi. De que forma que essas doenças são ocasionadas nos habitantes de um edifício? As pessoas ficam irritadas quando elas tratam de assuntos condominiais. Como que o organismo da gente reage nessas situações? Se a gente pudesse dizer o que causa isso, é a própria essa irritabilidade, esse inconformismo, esse achar que tinha que ser de outro jeito, tudo isso gera uma reação de estresse. É um estresse emocional. Né? E a gente sabe que o estresse emocional ele desencadeia uma série de reações fisiológicas. Né? Então a pessoa está lá jogando mais adrenalina, cortisol, isso mexe com a imunidade, mexe com o sono, com o ritmo fisiológico. Então se isso for algo contínuo e constante e frequente, isso pode sim acarretar doenças físicas, inclusive. Além dos problemas emocionais, gerar ansiedade, né, pânico, depressão. Não é que isso vai causar, mas às vezes a pessoa já tem aquela predisposição e aí pelo estresse contínuo, pelas essas dificuldades de relacionamento, por sentir-se incompreendido, injustiçado, que as pessoas sempre olham ao seu lado, né, elas vão acabar sofrendo e com o tempo podem adoecer fisicamente também. Entendi. Priscila, eu ia perguntar para você se você já passou por alguma situação conflitante nos condomínios onde você é síndica, mas na verdade eu vou acho que mudar a pergunta. Eu vou pedir para você falar uma das que você já passou e que te trouxe, você sentiu que você ficou desconfortável, houve assim algum impacto pós o confronto que você teve? Você teve alguma experiência nesse sentido de você se sentir mal, perder o sono, nesse sentido? Já, algumas vezes. E é mais rotineiro do que a gente imagina. E aí eu acho que o síndico acaba entendendo que aquilo faz parte do trabalho dele, da rotina dele. Existem situações que nós somos seres humanos, mesmo quando contratados, você reage de forma humana. Você tem uma reação, às vezes, não boa, né? Já parte da premissa que o síndico é aquela pessoa no condomínio que ela precisa impor regras, mesmo que não tenham sido feitas por ele, e precisa também provar o tempo inteiro sua integridade e honestidade. Sim. Você acha que por você ser síndica profissional, né, eleita em assembleia, tudo, mas você não é residente no condomínio, essa demanda é maior, as pessoas exigem mais de você? A exigência sim, mas a forma. Eu já fui síndica orgânica, né, que reside, a residente, sim, e hoje trabalho com isso há alguns anos. Percebe-se sim claramente a diferença da tratativa de quando você está com o teu vizinho, que é o teu do dia a dia, e a diferença de quando você é contratado. Quando você é um profissional ali, há a demanda gigantesca da cobrança, mas também a forma diferente de tratamento do condômino. Às vezes incomoda, às vezes exagerada, passa mal. O síndico passa mal também, o síndico é ser humano, Você né? já chegou em casa passando mal depois de uma assembleia, de algum conflito? Bom, aliás, independente se a assembleia é muito positiva, porque eu também já saí de assembleias maravilhosas, assembleias que você às vezes recebe palmas, e eu sou aquela que chora, né? Até em comercial de margarina, então é muito gostoso isso, mas também já saí dali que você não dorme à noite. Você fica tão agitada que você não consegue jantar. Você chega a hora lá e você não consegue. Eu, pelo menos, a minha reação quando é ruim é dessa forma, né? Então, o que eu sinto muito no meu dia a dia, né, como administrador de condomínio, como advogado que cuido dessas situações também, é que as pessoas, quando elas vão tratar sobre os assuntos do condomínio, elas já possuem um grau de irritabilidade maior. Elas não conseguem tratar essas demandas como se fosse uma demanda normal da vida profissional, da vida particular delas. Porque justamente o que você falou, o condomínio ele tem regras, o síndico quem é? Eu até brinco, o síndico parece o guarda de trânsito, né? Ele fica lá na rua e fala, você tem que andar aqui na faixa, você não pode andar no acostamento, e o guarda de trânsito é visto como uma pessoa chata. O ruim da história. O ruim da história. Então parece sim que a gente é um guarda de trânsito, é uma babá, né, de tratar as pessoas, fazer com que elas efetivamente cumprem as leis.
Ô Debski, qual o motivo das pessoas, antes mesmo de discutir o assunto, já demonstrarem um certo incômodo que muitas vezes levam ao acirramento da situação? Muitas vezes a pessoa ela vai discutir um assunto com a sua ideia, com o seu preconceito ali, acha que tem que ser daquele jeito. E muitas vezes isso não é o que vai acontecer, né? Porque às vezes de repente eu quero fazer do meu jeito, mas esse não é o jeito que está lá na convenção, ou que tem que seguir as regras do condomínio são outras. E a pessoa às vezes vai lá, mas já num fechamento. Ela não está aberta para discutir outras possibilidades. Vamos fazer ali um acerto, um caminho do meio, vai ficar bom para você, bom para mim, talvez nem tão para você, nem tão para mim, mas a gente vai acertar a situação. Às vezes a pessoa vai, não, tem que ser do meu jeito, se não for, eu não vou aceitar. Então é isso que acontece, uma das coisas que acontece, né, da pessoa já ir com aquela predisposição, já com a sua irritação, já com a sua maneira de ser, e não ter uma flexibilidade, porque quando você fala de relacionamento, é importante a resiliência, que é uma característica de você aprender a lidar com cargas, com problemas e sair daquilo bem. E uma das características da resiliência é a flexibilidade. E numa negociação você tem que ser flexível também. Você não pode falar, não, ou é desse jeito ou não é. Porque se o outro não aceitar, acabou a negociação, acabou o acordo, acabou a conversa. Né? Então, ser flexível, e muitas vezes a gente vai com uma boa vontade, com a flexibilidade, né, num estado de ânimo mais tranquilo, para querer resolver realmente, não para querer impor. Isso tudo faz parte dos relacionamentos. Isso não acontece só em condomínio, né? Isso acontece até entre casal. Sim. Até entre casal acontece, na família, enfim. Relacionar-se é uma arte também. A gente precisa saber o momento de ceder, o momento de abrir, o momento de exigir, de dar limites. Tudo isso faz parte de uma relação saudável, né? Eu sempre traço um paralelo do condomínio com a situação política, né? E condomínio é política, porque o síndico ele é eleito e todo cargo de eleição traz esse acirramento, essa briga, essa disputa de opinião. Você vê, às vezes a gente presencia eleição em sindicato, eleição em clube, e a própria política hoje nacional, né, existe dois pontos, né, de esquerda e de direita muito acirrado. Priscila, você acha que essa parte política desse acirramento, dessa briga, Bolsonaro, Lula, mexe muito com as pessoas quando elas vão fazer essas discussões de condomínio? Que, por exemplo, se você é contratada como síndico profissional, é porque algum síndico morador não quis assumir, ou mesmo que não deu certo. Você sente esse certo preconceito da oposição quando você entra, quando você é eleita como síndica profissional? Isso é muito claro. É muito claro. Por mais que quando há eleição, vamos imaginar o cenário onde ali o síndico não quis, o antecessor não quis, e aí eles escolheram 3 profissionais. Então, ali diante de todos, os profissionais se apresentam, mostram como vão trabalhar, exatamente como na política, e eles se retiram e aí eles deliberam. Quando você sai ali e delibera e você sai dali eleita, você pode ver que aqueles que não votaram em você, teoricamente, são sua esquerda. Eu entendo, né? Você, sua direita, enfim. E aí são os opositores, são os que ao invés, né, na verdade, como o doutor falou, naquele momento de pensar, ter a empatia, falar sobre, né, deliberar sobre o problema dele e tentar apresentar uma solução, não. Ele só vai armado para confronto, não para solucionar. É bem assim. É uma política. Os condomínios são países, né? Isso acontece na política, porque se você olhar em todos micro, macro, é sempre assim. Se você está lá, você é de esquerda, e aí a pessoa da direita apresenta uma boa proposta. O da esquerda geralmente não vai aceitar. Ele vai ficar contra porque não foi o partido dele que fez, e vice-versa. Se você é da direita ou da esquerda apresentou uma boa proposta, você não vai aceitar. Isso significa o quê? Que você está olhando pelo interesse geral? Não, você está olhando para o seu. Sim. E quando você está numa relação olhando só para o seu lado, para a sua opinião, para a sua vontade, a relação não dá certo. Não vai crescer. As pessoas estão se tornando assim, Debski? Eu acho que muitas pessoas são assim. Claro que tem pessoas que não são. De repente elas veem, não foi quem eu... sei lá, eu não votei nesse síndico, ou nesse partido, ou nessa pessoa, mas a pessoa está lá, agora é ela. Então vamos trabalhar junto para, mesmo que eu não concorde com a opinião, com a ideia, mas vamos trabalhar junto porque é para o bem de todos. E tem gente que não é o que eu escolhi e pronto, acabou, não vou aceitar e pronto. Dar certo, e vai atrapalhar, ainda tem gente que vai atrapalhar ainda. Entendi. Eu acompanho muito o trabalho da Priscila, e a Priscila é uma das síndicas que eu admiro pela forma
que ela trata os condomínios dela, os moradores, principalmente, porque ela é uma das que pensa um pouquinho fora do que todo mundo pensa, do que todo mundo faz. O que você faz para cativar a oposição? Conta um pouquinho das atividades que você cria dentro do condomínio. Você lembra quando a gente era criança que falava assim, alguma coisa de filme, desenho, falava assim, tenha o amigo próximo e o inimigo mais próximo? É o que você tem que fazer. Porque, de repente, você mostra tanto para aquela pessoa que ela é contra você, que você está agindo com transparência, você antecipa, você pede opinião. Eu tenho um condomínio recente que ele é o opositor, mas ele não é comigo, ele é com todo mundo do condomínio. E aí você chega para ele, hoje eu chamo ele, vamos fazer um tour comigo no prédio? Vamos para você ver tudo que tem para fazer, para você não achar que eu estou gastando tanto e não está vendo o resultado? Ele mandou hoje figurinha no WhatsApp quando eu convidei. Então, a gente tem, o que eu procuro fazer é, de forma simples, trazer. Vem fazer parte do conselho, fica como suplente. Quer uma pasta? Sim. Vamos ler junto? Porque é um trabalho diferenciado, porque a grande maioria não faz isso, nem os síndicos profissionais, os próprios moradores, né, que muitas vezes assumem o cargo por não ter ninguém que queira assumir, acaba assumindo e acaba fazendo de qualquer jeito, né? Aí às vezes dá aquela síndrome do pequeno poder, ele acha que pode tudo, enfim. Todos já passamos, não vou dizer que sou perfeita, eu erro também, né? A gente, Claro, óbvio, mas eu acho que quando... O café com o síndico, por exemplo, funciona muito. Conta pra gente como é que é esse café com o síndico. Normalmente, quando eu assumo um condomínio, nos primeiros 15, 20 dias, delibero com o conselho, né? Faço estudo e eu faço um café para chamar todos para vir me conhecer. Porque o horário que eu estou no prédio, às vezes, não é o horário que você está. Você trabalha de dia, você vai te encontrar à noite. Se eu não tiver à noite no prédio, você não vai me conhecer. Então, eu faço esse convite. Eu geralmente mando o convite com 2 semanas, 15 dias de antecedência e vou chamando todo mundo. Crio grupos, né? Hoje o WhatsApp é um aplicativo que ajuda muito, mas os que eu faço são sempre grupos fechados e vou convencendo, vou convidando. Você monta esses grupos para transmissão de informação? Para transmissão. Que hoje a gente tem grandes diferenciais, né, no mercado. Mas eu crio dessa forma, então eu coloco o link, as pessoas, além de enviar convite, eu não imponho. Elas entram porque querem. Outro dia eu me surpreendi. 18 pessoas entraram naquela semana. Então, esse convite é muito bom porque as pessoas vão lá e elas falam sobre as necessidades que elas entendem. Cada uma tem a sua necessidade, né, no condomínio. Eu antecipo. Quando eu vou ter a assembleia, então a cada 3 meses a gente faz esse bate-papo, 4 meses. Quando eu tenho uma assembleia, todo mundo já me conhece, todo mundo já falou as suas necessidades. Aquilo que eu pude antecipar, eu já resolvi. Então, torna uma assembleia mais amistosa. Porque naquele momento, a pessoa já falou comigo o que ela já tinha para falar. Mesmo aqueles que não tiveram os seus pedidos atendidos. Porque no segundo, no terceiro café, eu explico por que não deu para atender ainda o pedido dele. Então, ele já está antecipado, já está sabendo o que está acontecendo. Eu acho fundamental. Essas reuniões, aliás, eu adorei as ideias dela desde que eu a conheci. Isso realmente une, né? E quebra, né, um pouco aquela irritação. Por exemplo, a pessoa desce numa assembleia. Pô, mas tem um brigadeiro aqui, tem um bombom, tem um copinho d'água, tem café. Já amansa um pouquinho, né, a situação. Comendo, eles brigam menos. Dá chocolate, né, para acalmar as pessoas. Ô, Debski, tecnicamente, o que acontece no nosso organismo quando a gente entra num processo assim de muita irritabilidade, muito estresse, assim, quando a pessoa está próxima de realmente ficar doente? Como que o nosso organismo ele reage? Então, o estresse, Vinícius, ele evolui, é uma evolução. Quando a gente fala em estresse, todo mundo tem uma ideia negativa, né? Você fala, estresse é bom? Não, imagina, estresse não é bom. Mas o estresse, na sua fase aguda, ele é importante. Inclusive, é um mecanismo de sobrevivência de todos os seres, né? O que é o estresse? É assim, o estresse agudo. Você está na rua à noite e, de repente, vem alguém na sua direção, numa rua escura, e você fala, opa, eu acho que eu vou ser assaltado. Ou então você está andando e um pitbull sem focinheira vem correndo na sua direção. Você fala, nossa, o que eu vou fazer? Não, eu vou parar e vou meditar. Você não vai fazer isso, não é a hora. Então, nesse momento, qual é a resposta? Uma resposta fisiológica, de sobrevivência, né? É uma resposta aguda de estresse, é o estresse agudo. Nessa hora, a suprarrenal, que são glândulas que a gente tem sobre os rins, libera adrenalina. E o que a adrenalina faz? Ela te dá mais força, agilidade, melhora a tua visão e tal, e você vai fugir ou lutar. É um mecanismo chamado fuga ou luta.
Né? Isso foi descrito pelo fisiologista Cannon em 1899. É uma resposta que existe em todos os animais, inclusive as plantas também. Às vezes elas secretam substâncias para se proteger de fungos e tal. É uma reação aguda de estresse. E aí o que acontece? Aí você viu a pessoa vir, não era um ladrão, era uma pessoa que estava vindo. O pitbull lá, o dono pegou, segurou ele, você vai, né, o teu coração está a 1000, ali você respira, tal, vai se acalmando. Passou o estresse agudo. Então o estresse é para ser agudo e ele é bom, porque ele vai te ajudar a lutar, a fugir, ficar ali atento para o que tem que fazer. Né? Agora, o que acontece normalmente na vida das pessoas? As pessoas vão, esse estresse, esse pitbull está ali na tua cabeça o dia inteiro. São as contas para pagar, as brigas no condomínio, dificuldade de relação lá no casamento, problema com o filho, enfim. E aí isso vira crônico, né? Então o estresse não é para ser crônico, porque quando ele vira crônico já muda, inclusive, a fisiologia. De adrenalina a gente passa a secretar cortisol. E com o tempo, o que esse cortisol faz? A mesma coisa se você tomar excesso de medicamento à base de cortisona. Você incha, muda a tua imunidade, cai, começa a acontecer uma série de coisas. Esse estresse, então, ele passa da fase aguda para a fase crônica, né? Fase de resistência. Aí você começa a resistir, o seu corpo e sua mente tentam resistir ao estresse. Começa com sintoma de alteração de sono, alteração de libido, de apetite, enfim, começa a bagunçar ali a imunidade, fica resfriado com mais facilidade. Se esse estresse continua, da primeira fase, que é de alerta e alarme, né? Primeira fase aguda, fase de resistência, que é o crônico, para a fase de exaustão, que é a fase final do estresse, aí você pode adoecer gravemente. Então, se a pessoa continua com problema a vida inteira, muito tempo, não procura ajuda de um médico, de um psicólogo, não muda o seu estilo de vida nem nada, esse estresse vai evoluindo até chegar no caos, né? Aí a pessoa... A burnout seria o grau mais extremo, que aí afeta inclusive o emocional e tudo, né? É o grau, vamos dizer assim, que é o estresse máximo que a pessoa pode ter. Por quê? Porque ela vai adoecer, vai cair de cama, enfim. Porque toda doença tem uma função, ela vem te alertar para alguma coisa. Se você está com estresse crônico, como uma doença, como uma função dessa doença, é te mostrar, olha, o teu estilo de vida, sei lá, a tua alimentação, a maneira como você lida com as tuas relações, alguma coisa não está saudável. Então vem para te avisar, muda alguma coisa. E às vezes eu não sei fazer sozinho, vou procurar, né, no problema do prédio, procuro o síndico para ver o que pode ajudar, eu vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, vou procurar um profissional que vai me ajudar a identificar, diagnosticar o problema e me falar, olha, uma solução é você fazer assim, tomar essa medicação, sei lá, meditar, fazer acupuntura, enfim, né? Vamos ver o que você pode fazer para reverter esse quadro. Então o estresse, aí ele vai ter servido para te alertar para alguma coisa. Porque se a doença serve para te dar essa mensagem e você segue e pode recuperar o caminho da saúde, foi bom. Eu recentemente li uma matéria que diz que o burnout é o sintoma mais visto nas pessoas hoje quando eles fazem aquela mensuração de afastamento do trabalho. Né? Tanto que a própria Previdência Social já caracterizou o burnout como uma doença ocupacional. E a grande maioria das pessoas, professores, né, de rede estadual, os próprios médicos nessa época de Covid. Tem algumas profissões que são mais predispostas, porque a carga é muito grande, a responsabilidade todas têm, mas, enfim, algumas profissões estão ali expostas a isso. Né? E realmente o burnout ele pode adoecer, debilitar gravemente uma pessoa. Mas, como eu digo, a doença tem uma função, ela vai servir para te mostrar alguma coisa. Minimamente que você tem que reavaliar a tua postura perante a vida, perante suas relações, como é que você se cuida, né? E fazer alguma coisa para mudar. Não adianta você ter um diagnóstico e continuar fazendo o que você fazia. Então, mude, procure um profissional e siga um novo caminho, porque aí as coisas vão melhorar. Priscila, qual a sua tática para não enlouquecer como síndica dos condomínios? Eu gosto de viajar. Sim, todo mundo. Eu acho que não, a tática para não enlouquecer, eu tenho hoje pessoas que me apoiam, né? Eu acho que você tem que ter bons parceiros também, porque não se faz nada sozinho. Essa que é a situação, né? Você falou assim, e o síndico, né? Quando tem qualquer problema no condomínio, primeiro, o morador vai se reportar ao síndico, o funcionário vai se reportar ao síndico, o prestador vai se reportar ao síndico. Então, tem que ter apoio. E se você não tem apoio, não vai funcionar. Você acha que a falta de informação dos próprios moradores que não querem acompanhar o dia a dia do condomínio, não vão em assembleia, ela prejudica muito esse relacionamento interno? Com certeza. Além de prejudicar o relacionamento
contamina os demais, porque você acaba falando que você encontra o teu vizinho, você vai, não, não vai dar certo. E aí não ter também a informação do que está acontecendo faz ele pré-julgar, ele não entender, reclamar de determinados custos e sem ler uma pasta, ler o demonstrativo mensal. Então isso tudo é o que mais é engraçado, porque o que eu mais vejo no meu dia a dia, as pessoas abrem o boleto, elas vão direto no valor. Nossa, aumentou. Elas não têm o cuidado de analisar por que aconteceu esse mês, por que está assim. O que custa mais caro? Porque quando abaixa o condomínio, ninguém fala nada. Não, você é lindo. Aí o administrador é maravilhoso. Verdade, bacana. Bom, o papo está correndo solto, mas a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Meu nome é José Luiz, eu sou engenheiro civil e eu escolhi a Anchieta administrar 2 prédios que eu sou síndico, né? Um residencial e o outro comercial, né? O que eu moro e o que eu trabalho. São prédios até que a minha empresa construiu e eu já passei essa administração para a Anchieta há mais de 10 anos. Bom, a Anchieta me ajuda muito em determinados aspectos, né? Um deles é o atendimento. Eu tenho um contato muito bom com os consultores, né? No caso, a minha consultora Gisele, por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E esse contato é semanal, às vezes até diário. E realmente as respostas são rápidas e isso me agrada bastante. Ao longo desses 10 anos, eu acabei criando uma parceria com a Anchieta, né? E essa parceria me ajuda muito a gerir os prédios e me dá tranquilidade também para tomar as decisões. Estamos de volta com o podcast Mostra para o Síndico e hoje estamos recebendo o médico e psicólogo Dr. Roberto Debski e a síndica profissional Priscila Oliveira. Voltando ao nosso assunto. Dr. Debski, quando é possível detectar que as pessoas estão na fase inicial de um processo de depressão ou ansiedade? Quando a pessoa começa a ter algum sintoma, né? Então, de repente, sei lá, eu estava bem, estava saudável, às vezes a própria pessoa não percebe, né? Mas aquelas pessoas que estão próximas, elas podem perceber alguma modificação, de repente a pessoa está mais irritada ou está mais passiva, né? Tem maneiras de perceber que a pessoa não está como ela estava antes, não está bem. Só que hoje em dia também tem uma questão, né, que as pessoas às vezes não estão percebendo muitas coisas, né? Elas estão tão envoltas nas suas próprias questões que muitas vezes não estão atentas para o que aparece fora. O que a gente acompanhou nesse período aí da pandemia, nesses 2 anos, foi uma piora muito grande da saúde mental das pessoas, né? Os índices de ansiedade, depressão subiram muito, estresse também, né? Porque a gente teve que passar por essa mudança, assim, muitas coisas aconteceram, né? A própria pandemia, o risco de você adoecer, morrer, perder pessoas próximas, nossa, foi muita coisa. E depois mudança, né, do trabalho, da escola, você imagina, né, as pessoas terem que deixar de sair de casa. Teve crianças que ficaram em casa 2 anos, numa fase Meus filhos, por exemplo, de criança, de adolescência, é um absurdo, fazer uma coisa assim, é altamente impactante. A gente não sabe ainda quais vão ser as consequências disso com o tempo, mas as pessoas falavam muito nos idosos, e claro, os idosos, né, com aquele grupo de risco maior, ficar em casa, mas o que eu acompanho e vejo é que para os jovens, adolescentes, crianças foi muito pior que para os adultos e para os idosos, né, porque era uma fase de contato social, né, de rede social, que você precisa lá, a criança e o jovem está lá, né, colocando a sua identidade naquelas trocas, e ficou em casa, tendo aula online, e são crianças, são jovens, não conseguem ficar parado, tem que ficar parado ali em frente, assim, e complicado. Todo mundo voltou para casa, ou seja, quem mora em condomínio, quem mora em apartamento ficou dentro de casa. Eu achei um fato bem interessante, porque com a pandemia, com o desemprego, a gente esperava um aumento da inadimplência muito grande. E isso não aconteceu, pelo menos nos estudos que eu tenho, né, dos clientes que a gente atende, isso não ocorreu. Talvez pelo fato de que as pessoas voltaram para casa e falaram, não, agora que eu estou mais aqui, eu não posso atrasar o meu condomínio. Em contrapartida, a gente também detectou que o aumento da sensibilidade das pessoas ao barulho, ao cheiro, à organização do próprio condomínio, ela mudou muito. Tanto que grande parte das pessoas que eu converso, que fazem home office hoje, elas falam, não, hoje eu sei quem administra meu prédio, hoje eu conheço o porteiro, hoje eu conheço a síndico, o síndico que me atende, porque se voltou a esse tipo de situação. E é o que a gente menciona no nosso dia a dia, né? A administração, tanto do síndico quanto da própria administradora, ela tem que ser muito profissional
né? E muito antenada àquilo que está acontecendo para atender esses anseios e tentar colocar uma ordem dentro do condomínio. Quando a gente detecta isso, é a hora de procurar um médico, então, Debs? Sim. Quando a gente percebe que não está bem, ou alguém fala, às vezes você tem que dar ouvidos também, né? Você está próximo às pessoas. A gente viu que com essa questão da pandemia, as pessoas estarem lá mais em casa e tudo, isso também aumentou a percepção dos conflitos familiares, né? Porque a gente fala assim, teve muita separação, teve aumento nas separações nesse período. Porque a pandemia causou separação? Não, é porque as pessoas que estavam com problema na relação, aqueles casais, eles ficaram mais próximos ali e o conflito eclodiu de uma maneira, vamos dizer assim, mais aparente, né? Porque não tinha para onde ir. Antigamente brigava, saia cada um para um lado e pronto. Agora, você está lá em casa, você não pode sair para lugar nenhum, está tudo fechado. Nem na quadra do condomínio. Em lugar nenhum. Então, isso também potencializou aquilo que estava. Quando a relação era boa, ela ficou melhor. Ficou mais próxima, né? Teve mais tempo ali para compartilhar. E quando a relação era ruim, ela ficou pior. Né, e lidar com os filhos nessa fase, ou seja, tudo isso ficou mais sensível. Então, se a pessoa tinha predisposição para depressão, para ansiedade, provavelmente essa situação piorou por conta disso tudo, né? Por conta de você ter que estar lá limitado, fechado, né? Lockdown, o risco próprio de doença, você passar por pessoas da sua família, suas relações, pessoas morrendo, adoecendo. Isso aí, com certeza, agravou todas essas questões. Percebeu que você não está bem? O que você faz quando você tem um problema? No condomínio, você vai falar com o síndico, né? Quando você tem um problema com o administrador, você vai falar com o administrador. Quando você tem um problema de saúde, você vai falar com um profissional de saúde. Procura o seu médico, né? Aquele médico que você confia, que você já foi atendido por ele. Ele vai te orientar, te dizer, olha, vamos olhar para cá, terapia com psicólogo também. Sim. Tem profissionais que podem ajudar na saúde. Tem né? muita alternativa hoje. Tem, mas a pessoa precisa estar aberta para isso, né? Sim, a pessoa fala, não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar alguém que vai me ajudar. As pessoas acabam ficando tristes, nervosas e acham que é normal pelo dia a dia, pelo cotidiano e acabam deixando... Não, é normal você ficar uma hora triste, uma hora irritado, com problemas, mas não é, se isso se torna crônico, então aí você percebe que o teu sono está alterado, que o teu humor está alterado, enfim, começa a afetar a tua saúde, aí, eu tenho problema de estômago, não tinha antes, estou ficando... Então, alguma coisa está acontecendo. Sim. E vamos olhar para isso, vamos procurar ajuda, tratar. Como eu sei que os negócios da Priscila estão aumentando bastante, ainda bem, né? Ainda bem, né? O seu filho, Thiago, de 20 anos, né, já é síndico profissional, trabalha com você também, até queria deixar um abraço para ele aqui. Você acha que essa geração, ele como síndico profissional, ele se diferencia da gente, que já está numa idade um pouquinho maior que a dele? Você acha que eles têm um pouco mais de paciência? Eles tratam essas maneiras com uma logística melhor do que a nossa? Eu acho que eles têm uma percepção, eu falo pelo Thiago, né? Eu trouxe o Thiago para trabalhar comigo justamente por isso. Porque eu notava que ele conseguia atender as pessoas da forma que eu queria que algum parceiro atendesse, que alguém... Mas dizer para ele, né, até aí que essa geração é a da paciência, eu acho que não. Mas eu preparo e a gente conversa muito para que seja sempre dessa forma. Entendi. Percebo nele hoje essa característica, mas também o imediatismo, né, que é da geração. Então, entendi. É o meu orgulho. Eu Sim, tenho um filho claro. trabalhando junto, seguindo, estudando, atendendo. Hoje eu tenho condôminos que não querem falar comigo, que querem falar com o Thiago. É muito bom. Eu acho bacana porque você dá essa alternativa, né? De repente eu vou conversar com um jovem, ele é mais aberto do que a gente. E a parte tecnológica? Sim. Que ele me traz novidades assim todos os dias. Poxa, alternativas para o próprio condômino, aquele insatisfeito, aquele brigão, ou feliz, enfim. E hoje ainda não é da forma como você falou, né? A geração eu acredito que não é a geração da paciência, mas é a geração que eles aprendem também muito rápido. E aí só resta praticar. O jovem é mais inquieto, na verdade, sim, né? Sim, mas ele também busca mais, ele tem talvez menos preconceitos, mais abertura para aprender coisas diferentes, né? E a gente deveria manter isso a vida inteira, né? Você acha que eles estão preparados para serem líderes? É uma geração que... Eu acho que eles deveriam se preparar, porque eles vão ter que ser, né? Então a gente está saindo aí de um período muito difícil, muito caótico. Isso, quando as pessoas aproveitam bem, inclusive os períodos difíceis, né, elas podem estar se preparando para outros momentos. E como fala, né, períodos difíceis geram pessoas fortes, né? Pessoas fortes às vezes geram períodos fáceis geram pessoas que não estão preparadas. Então tudo é cíclico também. Entendi. Quando a gente viu depois de grandes guerras e grandes problemas mundiais,
As gerações seguintes trabalharam muito, cresceram muito, né? Elas resgataram coisas que haviam sido perdidas. Eu acredito que essa fase também é uma fase assim. Então, os jovens que estão passando por isso hoje, por esse momento, pós-pandemia, todas essas dificuldades, eles têm essa oportunidade de trazer essa resiliência para poder fazer um futuro diferente, mantendo as características da juventude, a criatividade, né, e a inventividade, e levar isso adiante de uma maneira efetiva. Eu queria saber a sua opinião sobre um assunto. A gente, atualmente na administração de condomínio, que por causa também da pandemia, foi um ramo que cresceu e andou muito rápido, né? Talvez o que a gente fosse fazer em 5 anos, a gente teve que fazer imediatamente. Das coisas que eu mais acho bacana na administração de condomínio hoje é a possibilidade de a gente fazer assembleia no aplicativo. Quando a gente fala de assembleia, é a assembleia virtual. A assembleia virtual é aquela que vai híbrida, né? Metade das pessoas vão se encontrar, a outra metade estão lá no monitor. Essa assembleia digital a gente faz no aplicativo mesmo. Então, quem é o candidato a síndica? A pessoa se candidata, você vai lá e vota. Você fica 2, 3 dias lá com o aplicativo aberto, ninguém se encontra, ninguém desce, ninguém briga, nada. Na sua opinião, por que as pessoas têm tanta resistência de não querer a assembleia digital? Elas querem um conflito? Olha, eu acredito assim, né? Que há aquilo que as pessoas já conhecem e há o que é novo. O que é novo, geralmente se tem uma certa resistência. E quanto mais idade as pessoas têm, elas têm mais resistência ao novo. Eu percebo dessa maneira. Então, se você pegar uma faixa etária de jovens, talvez não tenha tanta resistência assim. Não sei se você tem esses dados. Mas se você pegar um grupo lá que tem pessoas idosas e tal, eu acredito que elas vão falar, eu nem conheço isso. Como é que isso funciona? Ah, não deve ser bom, é novo. Eu conheço esse jeito é o que eu sei fazer. Então, acredito que uma das coisas é assim, tudo que é novo, num primeiro momento, há resistência. Entendi. Você acha que a parte digital, Priscila, veio para ajudar, principalmente na transparência, passa digital, aplicativo que mostram todos os contratos, a prestação de contas? Veio para ajudar muito o síndico, o administrador, o condômino, mas eu entendo que ainda há muita necessidade, acho que até dos síndicos, de implantarem isso, de chamar para o café aquele condômino e mostrar que aquilo é um diferencial, que aquilo é legal, que aquilo lá facilita, ele não vai ter dúvidas do que está. Hoje, se a gente tem pastas online, imagina a facilidade. Eu sou condômina, né? Eu não sou só síndica. Hoje, como condômina, eu quero entender algo do meu condomínio que eu não achei aquilo pertinente, eu vou lá na pasta, no online, no aplicativo, dou uma olhada e funciona. Tá certo, tirei minha dúvida. Não tá certo. Síndico, olha, eu gostaria que você me explicasse. Então, essa facilidade veio para ficar, com certeza. É um caminho sem volta. Eu acho. A gente pôde perceber isso na pandemia, as pessoas tiveram que aprender a estudar online, a trabalhar online, na verdade. Então, assim, eu acredito, para mim, a tecnologia é algo que vem ajudar demais. Eu gosto de tecnologia também. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm mais resistência. Mas a gente não deveria ter prevenções e resistências a priori. Vamos ver como é que é esse negócio. Não entendo, alguém me ajuda, me explica, tal, como é que funciona. A pessoa geralmente vai ver que é um recurso que vem para ajudar. Entendi. Bom, a gente vai dar um break, nós vamos fazer um breve e o último intervalo e já voltamos. Bom, eu sou Maria Helena de Paiva, 66 anos, eu tenho o prazer de morar em Santos. Bom, no aplicativo Anchieta tem muitas possibilidades e muita coisa boa. Quando eu preciso ver as despesas, eu não preciso ir lá na portaria, solicitar a pasta física. Lá já está. É só você saber trabalhar no aplicativo e você já está com ele. Outro fator que facilita muito é reserva. Eu reservo a academia, o horário que eu quero, né? Facilita muito. E as pessoas pensam só porque nós somos idosos, não temos essa capacidade. Temos sim, os ícones estão ali super fácil, dá o zoom, aumenta. Então nós podemos trabalhar muito bem. Hoje, falar que a terceira idade é uma terceira idade digital também. Meu banco é digital, meu condomínio é digital, né? Até mesmo a Anchieta agora é digital. Estamos de volta com o podcast Mostra para o Síndico, hoje recebendo a presença do Dr. Roberto Debski, médico psicólogo, e da síndica profissional Priscila Oliveira. Para a gente continuar o nosso bate-papo, Dr. Debski, o que podemos fazer para evitar situações de conflito?
nas relações para evitar o conflito, procurar ir com certas atitudes, né? Abertura, flexibilidade, empatia, saber ouvir o outro, né? Se colocar, mas também permitir que o outro se coloque. O respeito, né? É como você vai para uma negociação, como você lida com as pessoas que você gosta e que você nem conhece. Você tem que ir para uma relação nesse equilíbrio de troca, né? Eu vou dar alguma coisa, eu vou receber alguma coisa, eu vou dar limite, eu vou receber limite, mas eu vou aberto para que essa relação seja uma relação favorável, que tenha esse ganha-ganha. Todo mundo tem que ficar bem naquela relação. Então, se eu ganhar e você perder ou vice-versa, a relação não vai ser... Um dos dois vai ficar chateado e aquilo não dá certo. Eu uso muito esse termo ganha-ganha. Principalmente quando a gente vai sentar, vai analisar um contrato ou alguma outra situação, ela tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim. Você acha que está faltando um pouco de amor e de compaixão das pessoas? Talvez realmente um pouco de você se colocar no lugar do outro, muitas vezes, né? E quando você mora num lugar que tem muita gente, num condomínio, você precisa se colocar no lugar do outro, sempre. Quando você tem uma relação afetiva, quando você está numa relação de parceria de trabalho, você também precisa saber se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente tem muito essa tendência de exigir o que eu acho que é o certo, mas e se a outra pessoa tem um valor diferente do seu, né? E aquilo também é compatível com algo que é justo, que é bom, né? Eu não posso assumir que eu sou o dono da verdade. Então você tem que aceitar tudo que eu falar, tá? Você também. Senão eu não vou ficar feliz. Então é negociação. Negociação é você tem que ter esse relacionamento e fazer o possível para que aquilo funcione, que seja bom para todo mundo, para todas as partes. É ganha-ganha, hoje em dia se fala assim, ganha-ganha-ganha. Então um ganha, o outro lado ganha também, e é um ganho para o bem geral. Né? E se a gente olhar dessa maneira, e às vezes relevar algumas coisas, enfim, tiver paciência, tiver resiliência, a gente vai conseguir fazer uma relação dar certo. Às vezes fala, nossa, tá difícil mesmo, né? Imagina a posição de um síndico, realmente é uma posição, assim, complexa, né? Eu acho que traz muitas possibilidades de conflito, né? Por quê? Porque tem o lado da lei, aí tem o que um quer, o que o outro exige, mas os relacionamentos também não são assim. Sim. Eu venho de um contexto familiar, que tem suas crenças, seus valores. Vou me relacionar com outra pessoa, principalmente assim, em lugares que você é obrigado a se relacionar. No trabalho, por exemplo, né? Você tem ali, você não é amigo de todo mundo. Tem gente que fala, nossa, mas eu não concordo com isso. Se você for ali ferro e fogo, achando que tem que ser do seu jeito, sempre vai trazer problema. Se você for aberto também para essa troca, né, que é o dar e receber nas relações, as coisas tendem a dar certo. Porque, na verdade, o que a gente faz dentro de casa, a gente tem que estender para o condomínio. Você sente isso, Priscila, que as pessoas... falta um pouco, eu acho que compaixão é a palavra correta, de realmente pensar um pouco no outro, antes de fazer uma reclamação, antes de partir para um conflito? Falta, não é pouco, hoje em dia falta bastante, eu pelo menos na minha realidade, né? Hoje eu lido aí com alguns condomínios, cada um com as suas características, cada um com o seu poder aquisitivo. Hoje as pessoas pensam sempre no seu lado, não, tipo, aumenta aqui, não tem problema porque eu posso pagar. O outro já fala, não, porque senão eu não vou conseguir pagar, né? Mas eu estou resumindo isso aí na parte financeira, mas como falou das crenças das pessoas, em se preocupar, em respeitar uma decisão que é da maioria, e entender que o síndico está cobrando aquilo porque a maioria quer. Então falta sim, mas isso daí não é só no condomínio, eu acho que hoje todos estamos vivendo isso, né? Em qualquer local de trabalho, qualquer pessoa está vivendo isso, né? Entendi. Pessoa que está nos assistindo, sente que está estressada, não está dormindo, está irritada, qual a dica que você dá para ela não entrar nesse estado mais profundo de irritabilidade, de estresse? O que ela pode fazer como algo preventivo, Dabs? Olha, preventivo é você nem chegar nesse estágio, né? E tem gente que está assistindo a gente... Eu trabalho com medicina preventiva. Está se identificando, né? E talvez fala, já está na hora de eu tomar algo... Eu aqui, doutor? Já está na hora de eu tomar alguma atitude. Assim, eu falo assim, hoje em dia tem esse olhar para a medicina preventiva. Preventiva é assim, nem aconteceu ainda, vamos prevenir? Como é que você previne o adoecimento? É procurando um estilo de vida saudável. Como é que você previne conflitos nas relações? É procurando se relacionar de uma maneira saudável. Então, aprender em relação a isso. Como é que você faz isso com você mesmo? Eu estou percebendo que eu não estou bem, então eu vou deixar explodir aquela doença. Porque a gente vê isso, né? No consultório, normalmente, óbvio que há exceções, mas normalmente as mulheres se cuidam muito mais e às vezes prevêm trazer o seu marido à força.
Não, mas eu estou bem, aquela coisa do homem que não tem problema, que tem que ser forte e tal. Então, existem esses padrões mesmo que a gente tem que olhar, né? Saber que nós somos todos humanos e todos nós estamos predispostos a adoecer, a ter conflitos, a ter questões de relacionamento. Então, quando a gente olha para a gente procura se conhecer, aquilo que a gente fala, o autoconhecimento, né? Eu vou perceber se está acontecendo alguma coisa. Se eu não presto atenção, eu só foco em outra, no externo, no de fora, e hoje o mundo leva muito a isso, né? Tantas redes sociais, tantas coisas, fazem com que a gente olhe muito para fora, para o outro, para padrões, e não olho para mim. E aí o que acontece? De repente eu vou me surpreender. Nossa, quando eu percebo, eu já estou cheio de problema na relação, está quase acabando, eu estou cheio de briga, de conflito, de problema financeiro. Por quê? Porque eu não olhei para mim. Eu não consegui olhar antes que a coisa crescesse, né? Antes que o problema crescesse, eu deixei lá evoluir 10 anos, quando eu vou olhar uma coisa que seria simples agora é muito complexa. Então, prevenção é isso, eu aprender a olhar para mim e ver o que está acontecendo, será que eu não estou me sentindo muito bem? Será que é uma coisa passageira? Não, foi uma coisa passageira mesmo. Não, isso aí é um conflito que está escalando, é um problema de saúde, de relacionamento, de qualquer coisa assim, e eu não vou deixar isso crescer para depois ter muito mais trabalho. E a gente faz isso com tanta coisa. Você compra um carro novo... É o meu comentário. Você não vai deixar o carro cair aos pedaços para você levar... Exatamente. Nossa, eu estou ouvindo um barulhinho diferente. Você já vai olhar o que é. Mas, gente, carro você pode trocar, você pode ter, não ter. Sim. Agora, o nosso tempo, o nosso corpo só tem um. A nossa vida é a nossa vida, só tem uma. Eu escutei, eu li em algum lugar, o homem ele não vai no médico. Não faz aquela prevenção anual, por isso que morre 7 anos em média mais cedo que as mulheres. Mas o carro ele leva para a revisão. E eu falo para muito síndico meu, falei, você está vendo alguma coisinha ali no prédio, está caindo alguma fachada, está com algum problema? Da mesma maneira que você precisa passar pelo médico, o seu carro na revisão, você tem que fazer isso no seu condomínio também. O custo preventivo é mais barato, é muito mais baixo. E o mesmo é para o nosso corpo, né? Se a gente previne, cuida com antecedência, olha eu, né, falando, e algo que a gente vai postergando algumas coisas, né, procrastinando. No condomínio não pode, o elevador fez barulho, por que não cuidarmos de nós? Sabe que eu acho muito engraçado, que vai ser tema de muitos programas que a gente vai fazer, tudo você consegue fazer uma similaridade com o condomínio. É verdade. Você vê, a gente fala de saúde, a gente está falando de condomínio, engenharia, direito, administração, contabilidade, né? É um organismo que envolve muita coisa. Cada célula é uma pessoa, uma célula ali dentro, tem sistemas, tem órgãos, né? E tudo isso você vai do sistema, né? Você tem que estar com aquele sistema tudo funcionando. Se tem um setor que está ruim, ele vai sobrecarregar os outros. Então, na nossa saúde é assim, tanto em termos pessoais como em termos macro, né? Hoje em dia, os governos estão percebendo, os operadores de saúde estão percebendo que é muito mais vantajoso, né, e necessário para não ter a falência do sistema de saúde você trabalhar com prevenção. Sim. Porque o que acontece hoje, né? Você vê um plano de saúde, fala assim, nossa, nós oferecemos os melhores exames, os melhores hospitais. Mas, gente, quando você precisa fazer muitos exames e hospitais é porque você já está bem doente. Né? E aí o custo disso está levando as operadoras, não é por bondade, por nada, né? É por inteligência, porque o custo vai fazer com que quebrem as operadoras, já está fazendo. Sim. E na pandemia, então, esse negócio piorou demais, né? Então, o que é importante, o que é mais funcional? Prevenção. Entendi. Bom, a gente chegou ao fim do nosso programa. Queria agradecer você, Debs, por aceitar o convite, foi um prazer. por falar sobre o relacionamento. Obrigado. Prazer estar aqui, fico à disposição sempre que precisar. Tá bom. Você sabe que eu sou seu fã, né, Priscila? Você faz um trabalho super bacana, muito diferenciado, muito profissional. Obrigado por aceitar e certamente você vai virar meio que comentarista aqui do programa e outras vezes... Pode me convidar. E primeiro, parabéns pela sua iniciativa. É um diferencial, nós precisamos cada vez mais falar sobre esses assuntos. Parabéns e obrigado. E pode me convidar, por favor. Bom, obrigado. Obrigado. Bom, estão atrás das câmeras, mas queria agradecer o Alberto Cerqueira, o nosso videomaker, a sua assistente, a Isadora, e queria agradecer a todos vocês que nos deram o privilégio de assistir o nosso programa. Se você gostou, curte o nosso canal, se inscreva e em breve nos veremos novamente. Um grande abraço a todos e muito obrigado.